E vamos de mais visualização sistêmica. Para quem não conhece a metodologia de constelação organizacional, é uma metodologia que busca a ampliação da nossa consciência para nos trazer maior clareza sobre as dinâmicas e os sistemas a qual nós estamos inseridos, com foco dentro das organizações, com os líderes, com a equipe, com os empresários e com todas as dinâmicas que norteiam essas organizações. E hoje eu vou trazer para vocês os 3 princípios organizacionais. O primeiro dele é o princípio do pertencimento. Nós temos o segundo princípio, que é o princípio da ordem ou da hierarquia, e o terceiro princípio, que é do equilíbrio entre dar e receber. Esses 3 princípios precisam ser muito bem estruturados e precisam estar em equilíbrio dentro da organização, senão há sempre uma dinâmica não saudável, e isso acaba impactando não só na equipe, mas na empresa e nos resultados. Hoje nós vamos falar do princípio do pertencimento. O princípio do pertencimento, ele está muito atrelado àquele colaborador que às vezes está dentro de uma organização, mas ele não tem clareza. A empresa não oferece a ele a clareza sobre o principal papel dele, a principal contribuição dele dentro da organização. Então, o colaborador que geralmente recebe as diretrizes, mas não consegue enxergar qual é o resultado da execução dele. Geralmente esse colaborador não consegue perceber que nem a equipe, ou nem a empresa e nem os donos valorizam o que ele faz. Então, dentro de uma organização, quando há essa dinâmica, quando o colaborador não se sente pertencente, não há que se falar em engajamento e em produtividade, porque isso é muito impactado dentro das organizações. Hoje eu vou trazer um case real que aconteceu com um cliente que eu atendi. Esse cliente estava dentro de uma empresa, então ele estava muito bem empregado dentro de uma organização. Essa organização ele já estava lá, acho que 3 meses, 3 anos, 3 anos e meio. E aí uma outra empresa convidou esse profissional, esse gestor, para que ela viesse para essa empresa exercer uma função de gestor de produção, e passou um monte de benefícios. Eles ficaram algumas semanas ali nessa conversa e acabaram fechando. Essa empresa ofereceu alguns benefícios para ele e mostrou um cenário muito produtivo para esse profissional. E aí esse profissional saiu dessa empresa e resolveu trabalhar com essa outra empresa. E aqui a gente tem a figura do dono da empresa, que fez todo o trâmite, participou da fase final de negociação com esse gestor e trouxe para ele algumas atribuições especiais para a função dele. Então falou para ele que ele teria total autonomia nas decisões, apresentou os planos, os planejamentos estratégicos para os próximos anos. Então vendeu toda uma ideia para esse colaborador. E aí esse colaborador começou as atividades dele. Ele tinha a equipe, uma equipe grande que dependia dele, e ele iniciou essas atividades dentro dessa empresa. Esse colaborador, com 1 mês e pouco, mais ou menos, esse dono da empresa, esse empresário que tinha uma atuação muito ativa dentro da organização, inclusive ele tinha um acesso direto com a equipe, que muitas vezes deixava esse gestor de lado. Então ele às vezes nem participava de algumas decisões que eram tomadas direto ali com a equipe. E aí esse empresário, ele começou em menos de 1 mês, ele alterou as atividades desse gestor em pelo menos 5 funções. Então, em menos de 1 mês, esse empresário mudou todas as atividades. Então ele ia lá uma vez por semana, dizia para esse gestor e falava: olha, agora eu não quero que você cuide mais disso não, agora eu quero que você cuide de um outro projeto. Aí esse colaborador dizia: ok, tudo bem, começava as funções.
Aí vinha esse empresário novamente e dizia, olha, não, agora eu quero que você cuide de uma outra coisa para mim, cuida de um outro projeto. Esse gestor novamente dizia, ok, sim senhor, ia lá e cuidava. Quando chegou com 9 meses dentro dessa organização, esse gestor estava completamente desgastado, para não falar doente, ele estava com o emocional muito abalado, ele não conseguia render e ele já tinha mudado de função pelo menos de 10 a 12 vezes. E nesse período de 9 meses dentro da organização, ele já não tinha mais função certa. Então ele era um colaborador que não tinha mais um cargo específico, tinha perdido todo o descrédito dessa equipe, então essa equipe já nem validava o que esse gestor falava. Esse empresário, o dono do negócio, era uma empresa familiar, ele tomava as decisões já sempre excluindo esse colaborador, mas na hora de cobrar, ele vinha cobrar esse gestor. E aí ele falava, olha, você não está dando resultado com a equipe, olha, eu preciso que você cuide disso. E aí chegou no momento que esse gestor já estava cuidando de coisas pessoais desse empresário, já estava fazendo assim, é o verdadeiro Severino da história. O que aconteceu em pouco tempo? Deu 9 meses, esse gestor não tinha mais nenhum espaço, ele não se sentia pertencente dentro da organização, não tinha mais valorização pela equipe, a empresa já não enxergava esse gestor como o pertencente à organização. Quando esse dono de negócio percebeu que ninguém mais validava ele chegou para esse gestor e disse, olha, não tem mais espaço para você na organização. Você já não entrega nenhum resultado. E aí, esse empresário dispensou esse gestor que já se sentia completamente desvalorizado, ele não se sentia valorizado dentro da organização e já estava com uma série de problemas. Dispensou esse gestor. E aí pediu para o RH convidar um outro gestor para esse gestor fazer parte da organização. Então foi lá, chamou toda a equipe, apresentou a empresa e colocou esse gestor no jogo. Com menos de 3 meses, esse gestor estava exatamente igual ao gestor anterior. Do mesmo jeito, esse empresário fez as mesmas coisas e as mesmas atitudes com esse gestor, que também teve a sua equipe que não validava, que também teve as suas funções alteradas e que também já estava adoentado, só que dessa vez com 3 meses. A empresa e todos já pareciam que havia algo diferente. E aí, novamente, esse gestor chegou e falou, você não faz parte dessa empresa, você não está rendendo, e dispensou esse colaborador. E aí, dessa vez, aí foi onde eu entrei, chamou uma consultoria sistêmica, e aí a consultoria sistêmica chegou para entender desse gestor o que estava acontecendo com essa empresa. Então, a consultoria sistêmica, eu entrei e falei, o que está acontecendo aqui? E aí esse dono me trouxe que todos os últimos profissionais que foram colocados naquela função foram profissionais ruins e que a culpa era do RH e que a equipe era uma equipe muito boa, muito madura. E que a empresa precisava de um profissional que desse conta de fazer tudo que era proposto. Quando essa consultoria entrou para entender as dinâmicas que movimentavam esse jogo, foi percebido que toda vez que um profissional tentasse ocupar aquela vaga ou aquela função, ele também não era valorizado. E o histórico dessa organização estava cheio de ex-colaboradores insatisfeitos, muitos colaboradores que já haviam saído da empresa e que haviam processado a empresa. Então, era uma empresa com um registro de processos trabalhistas muito grande.
Nós tínhamos colaboradores, ex-colaboradores que haviam saído da organização por desgaste emocional, por doenças, estavam doentes e foram dispensados e completamente desvalorizados. Dentro do princípio sistêmico de pertencimento, quando um colaborador ou quando uma equipe realmente não é valorizada e realmente não tem a clareza do seu verdadeiro papel, é muito comum dentro das organizações que os próximos colaboradores também se sintam assim. E que muitas vezes essa dinâmica está sendo trazida, nesse caso aqui, ela era trazida pelo dono do negócio, que não valorizava não os profissionais somente, mas esse dono de negócio não valorizava a cadeira da função, a cadeira do cargo. Com isso, a própria equipe também não entregava ou não produzia o tanto que deveria ou gostaria. Então, nós tínhamos uma dinâmica de improdutividade muito grande. Então, o que aconteceu? Isso precisou ser trabalhado direto com o dono, através de uma consultoria sistêmica, primeiro para entender essas dinâmicas que movimentam esse jogo, não somente pelo olhar do dono, porque aqui a gente tinha o olhar do dono com alguns comportamentos inconscientes que muitas vezes nem ele percebia que fazia, mas olhando para toda a empresa como um todo, o que realmente acontecia aqui. Então, o senso de pertencimento, ele é muito importante, porque quando esse princípio ele não é respeitado dentro das organizações, a gente tem um adoecimento de equipes, a gente tem um adoecimento de líderes e muitas vezes isso acaba gerando tempos e tempos e ninguém para perceber. Através da metodologia de constelação organizacional, visualização sistêmica, é possível a gente enxergar além e visualizar quais são as dinâmicas que movimentam e quais são os sistemas gerados dentro da organização que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe. Então, às vezes é necessário que venha alguém preparado para conseguir desvendar isso, para trazer clareza, para tornar os resultados diferentes. Isso é visualização sistêmica dentro das organizações.